Olá, eu vim falar um pouco sobre um assunto que incomoda e ao mesmo tempo as pessoas não querem aceitar. A depressão. A depressão é algo que acomete a pessoa, né, com o seu passar do tempo. Ela não sabe quando começou, onde começou. Ela tem uma noção de em que evento começou. Talvez foi tal ontem. No entanto, não foi isso. A depressão é um transtorno causado por acúmulos. Acúmulo de muitas coisas. Não temos muitas explicações científicas diretas sobre a situação. Tem muitas desconcordâncias nesses assuntos. Ou seja, há muita desinformação até você realmente entender. Então, assim, a depressão em si é um acúmulo da pressão, ou seja, ao decorrer da sua vida, você foi passando por muitas e muitas coisas e juntando. O seu eu foi acumulando, o seu eu foi juntando. A depressão é um transtorno, não é especificamente uma doença. Vamos desconectar, esqueci a palavra desconectar. Vamos dividir a palavra depressão. A depressão é o acúmulo das pressões. Ela decai, ela é muita quantidade que se sobressai em você, fazendo com que você abaixe seu nível de saúde, né? Seu nível de vontade. Ela começa bem lentamente. Você vai acumulando coisas. Vou te dar uma simbologia. Vamos utilizar pedras. Uma pessoa vai passando no caminho, pega uma pedra. Passa um decorrer de tempo, a pessoa pega mais uma pedra. Essas pedras, cada pedra pesa 10 quilos. E aí, a pessoa pegou já 2 pedras, está carregando 20 quilos para o percorrer do seu tempo. A pessoa passa por outra pedra e recolhe também. Essa pedra também pesa 10 quilos, ou seja, ao decorrer do seu tempo, ela está carregando 30 quilos. Passando por mais uma pequena pedra, ela passa e pega uma pedra de 1 quilo. Nesse momento, ela não aguenta mais, ela decai, ela não suporta e desiste. O que acontece? Esses pesos são os seus sentimentos da vida, que foi acumulando, até que você explode, até que você não aguenta, até que seu corpo decai. Acumulou sobre você dores, dúvidas, medos, coisas que não dá para levar por muito tempo, coisas que deviam ser resolvidas no seu tempo. Só que você não tem como fazer as resoluções no momento. Você não tem consciência de que coisas simples estão te machucando e vai juntando. E aí, quando acontece uma pequena coisa, você não aguenta mais. É normal você entrar na depressão neste nível de acúmulo. No entanto, tem que verificar se sim a raiz desses problemas, dessas dificuldades. Por quê? Hoje em dia tem medicação, só que a medicação não é para resolver a depressão. A medicação é para te auxiliar a tratar as causas, as outras causas que te juntaram. Lembra as pedras? Então, os medicamentos irão eliminar ou tratar as pedras ao redor e não aquele corpo que não aguentou o peso. Ficou complicado a maneira que expliquei, né? Mas veja só, irei te explicar. Vou dar um exemplo negativo, mas é um exemplo real. Vamos dizer que você perde alguém. Você tem que viver o luto. E às vezes você não viveu esse luto, você não chorou, você não guardou o luto. Simplesmente você ficou durona e passou por a situação. Por motivos inexplicáveis, você perde mais alguém.
E aí você também lida muito bem com a situação, sem guardar o luto. E do nada, aparentemente do nada, e não é do nada, acontece de você passar novamente por uma tristeza, qualquer tristeza, não precisa ser um terceiro luto. Pode ser uma tristeza qualquer, uma separação, um distanciamento. O meu pai foi embora, meu namorado foi embora, alguém. E por causa disso, você acha que é por causa disso, você entra em depressão. O que acontece? É o sentimento que eu não amava as pessoas que perdi? Não, não é isso. Você as amava. No entanto, você não guarda luto e ficou guardado dentro de você aquela dor. E na última dor, você não suportou. Ela causou uma pressão. Você foi pressionada. Foi muitas dores, as quais você não lidou, não soube lidar com elas, não encarou elas de frente, não guardou o luto. Então você sofreu, mas você não demonstrou sofrer. Você ficou forte, você achou que era forte. No entanto, o seu corpo, o seu eu, o seu psiquismo, o seu inconsciente foi juntando todas essas dores, até que acumulou as ansiedades, os medos, as dúvidas, os sentimentos, e aí te causou a depressão, que foi o acúmulo das pressões. Por isso, em alguns casos, somos medicados, né, por um profissional de saúde. Ele passa alguns medicamentos, alguns prescrição para adaptação, ou seja, você vai, tenta, se você não se adapta, ele aumenta a dose, ele muda a medicação. O problema é que ele não está tratando a causa. Ele está atacando os sintomas. Porque você falou para ele, né? Descreveu os seus sintomas. E ele não está tratando a causa. Então, há uma variação. Ele está tratando os sintomas. E a base, os sintomas emocionais, a verdadeira causa, ele não está tratando. E, infelizmente, muitas vezes não funcionam. Porque esses procedimentos não são para isso. Como citei, ele está tratando uma coisa quando a raiz é outra. A cura existe da depressão. Cita-se o meu querido professor Jair. Ele fala que depressão não é doença. Por quê? Porque gripe é doença. Muitas outras doenças são diagnosticadas, né? No entanto, a depressão é apenas o resultado emocional daquelas dores, de tudo que você está carregando. Então, assim, não tem como o medicamento tratar, porque você está sem energia, sem forças, porque você viveu muitas dores, muitas dores, e o seu corpo está cansado, destruído, vamos dizer assim. Você conviveu por muitas coisas, você conviveu com muitas dores e trazendo sempre dentro de você muitas dores, e aí você não conseguiu dar conta. São sentimentos que estão em você, e sentimentos não são tratados com medicamento. Você diariamente se esforça para acordar cada dia, para ficar bem, para permanecer vivendo. E isso acaba com a sua energia. Chega um momento que você não aguenta continuar. Então, essa depressão que está no seu corpo é um transtorno psicológico derivado da sobrecarga emocional que você tem ao seu longo de vida, né? Então, sendo assim, sendo um transtorno, não é uma doença que deve ser tratada com medicamento.
Ou seja, não estou dizendo que não se deve usar o medicamento, pelo contrário. A medicação auxilia, é muito bem-vinda. Só que tem que ser prescrita por um médico, né? Por um profissional da saúde capacitado. Não é qualquer coisa, vou ao medicamento e vou tomar. Não, tem que ser por um médico mesmo, né? E você precisa buscar ajuda, sim. Lembrando, tem que ser prescrito o medicamento por um profissional da saúde que realmente entenda, ame o que faz e que realmente possa te auxiliar. Lembrando que haverá situações de adaptação de medicamentos. Só que, repito, depressão não é doença. Ela foi gerada por sobrecarga emocional, certo? Então, assim, onde irá ser tratada? Tem que ser tratada na base. Pois é um transtorno, como eu já falei, é um transtorno emocional. É algo no seu eu, no seu psiquismo, no juízo, no cérebro. Essa palavra é chocante, mas é a realidade. O seu cérebro tem a capacidade de trazer lembranças e recordações, acúmulos que te auxiliam ou que não te auxiliam. Então, assim, precisa sim procurar ajuda. Eu até brinco bastante com essa palavra. Não é que você tá doido. Não, de forma nenhuma, gente. Você tem que se tratar. Se você procurar um médico, se você procurar um auxílio, procura sim aquele que pode auxiliar você, né? De preferência, aliviar os seus... acredito que você precisa de um reprocessamento na base da situação. Ou seja, você tem que passar por um reprocessamento, você precisa trabalhar a base dessas dores. Não é te anestesiar, e sim dar a você a percepção clara e objetiva dos eventos, para que você possa ter forças para trabalhar sobre isso, porque você já faz isso no seu dia a dia. Repara, o seu psiquismo te falam sobre coisas, você já encarou dores, coisas que só você mesma soube superar, que só você mesma conseguiu reagir de forma diferente a uma outra pessoa. Então você é forte o suficiente para lidar com essas dores. Só que realmente você precisa de auxílio, você precisa de ajuda. Tem muitas situações. Por exemplo, quando você termina um relacionamento, tem pessoas que sofrem extremamente, não conseguem sair do lugar. E tem pessoas que sofrem pouco e continuam. Muitas pessoas levam essas dores para toda a vida. Outras reagem sofrendo no momento e seguindo a própria vida. Então, assim, cada psiquismo é diferente. Tendo ferramentas, o profissional pode te auxiliar, pode te ajudar para que todos os seus eventos negativos, os eventos emocionais, sejam reestruturados. Passando assim por essas situações, a sua vida fica bem mais leve. Fica mais leve, você fica reestruturada, é como se você reiniciasse. Você não esquece, não dá Alzheimer, não é isso. Você terá como lidar de formas diferentes com essas situações. Então, você é reestruturada e realmente você passa por essas dores e não fica dependente das situações. São coisas e coisas que você precisa encarar de frente e sozinho, às vezes você não tem a menor condição. Tem pessoas que convivem muito tempo com a depressão e tem pessoas
que não conseguem lidar. Então, passando por um acompanhamento de profissional capacitado para te auxiliar, você pode sim se livrar disso. As medicações não resolvem, mas são paliativos, auxiliam mesmo. Então, assim, os medicamentos são paliativos, auxiliam. E a depressão em si é apenas um resultado, uma maneira a qual você dá conta das dores e sofrimentos que você passou. É a falta de energia que você não tem mais no seu corpo. Ou seja, foi quando o seu corpo cansou, desistiu, estava carregado, sobrecarregado. Isso é a depressão. Mas você preste muita atenção, você precisa se tratar, você precisa se livrar, você precisa de ajuda. Lembre, você realmente pode mudar a sua vida, você pode modificar tudo em você, se for de escolha sua, se você realmente decidir mudar. É difícil, é dolorido, mas é muito importante você dar o primeiro passo.